Meu nome é Rafael. Um dia, minha família decidiu que eu não fazia mais parte da casa. E naquela noite, eu descobri o que é não ter para onde voltar. Hoje eu tenho 32 anos e vivo uma vida que há alguns anos eu jamais imaginei ser possível. Tenho meu próprio cantinho, trabalho fixo, contas em dia, comida na mesa. E o mais importante, voltei a me respeitar e a acreditar em mim mesmo. Conquistei tudo isso sozinho, sem ajuda da família, sem apoio, sem mãos estendidas, apenas com escolhas difíceis, coragem e 5 decisões que mudaram completamente o meu destino. Mas a verdade é que isso nem sempre foi assim. Houve uma época em que eu não tinha casa, não tinha nada. Houve uma noite em que tudo o que eu possuía cabia dentro de uma mochila surrada. E mesmo assim, eu me sentia o homem mais pesado do mundo. Eu era apenas um fardo para a própria família. Naquele tempo, eu morava com meus pais e minha irmã mais nova. A casa era simples, mas por muitos anos fui o meu lar. Só que aos poucos deixei de ser filho e passei a ser um incômodo. As conversas diminuíram, os olhares mudaram, o silêncio se multiplicou. Você já tá velho demais para continuar aqui, não acha? Minha irmã dizia então de brincadeira, mas com uma verdade cruel por trás do sorriso. Meu pai não me defendia, minha mãe evitava se envolver, e eu apenas engolia tudo, fingindo ser forte enquanto me despedaçava por dentro. Até que um dia, colocaram uma mala no chão da sala. O som daquela batida ainda ecoa na minha mente. É melhor você ir, já não tem mais lugar para você aqui. Ninguém gritou, ninguém chorou, ninguém discutiu. Simplesmente decidiram que eu não fazia mais parte daquela casa. Eu estava ali, com minha mochila nas costas, um celular quase sem bateria no bolso e um vazio no peito que parecia não ter fim. Andei pelas ruas do meu próprio bairro como se ele fosse um lugar estranho. Me sentei em um ponto de ônibus, abracei minha mochila e encarei o chão, tentando entender em que momento eu deixei de ser família e me tornei um peso. Eu não era criminoso, não era viciado, não devia dinheiro, eu apenas não era mais útil. E foi ali, naquele banco gelado de concreto, sozinho, humilhado, rejeitado, que uma voz quase inaudível dentro de mim sussurrou: "Você ainda pode recomeçar, Rafael." Naquela noite eu não sabia, mas ali começava a jornada que me ensinaria as 5 dicas que salvariam a minha vida. Naquela primeira noite, a cidade parecia mais fria do que o normal. O vento cortava meu rosto, a fome roncava no estômago e o medo caminhava ao meu lado em cada esquina escura. Eu não sabia para onde ir. Caminhava sem destino, com minha mochila nas costas e a cabeça cheia de perguntas. O que foi que eu fiz de errado? Por que ninguém me quis? Será que a culpa é minha? A cada passo a vontade de sumir crescia. Sentei perto de uma praça deserta, encostei as costas num poste e abracei meus joelhos. Pela primeira vez em muitos anos, deixei as lágrimas caírem sem vergonha. Eu me senti pequeno, inútil, quebrado. Mas em meio àquela dor esmagadora, algo diferente aconteceu. Eu percebi que se eu não tomasse uma decisão naquela hora, ninguém tomaria por mim. E ali, eu aprendi a primeira das 5 dicas. Dica 1. Aceite a dor, mas não faça dela a sua morada. Eu deixei a dor me atingir, deixei o choro vir, deixei a ferida sangrar, mas fiz uma promessa a mim mesmo. Eu não iria morar naquele sofrimento. Eu poderia chorar naquela noite, mas não poderia desistir da minha vida. Levantei do chão, respirei fundo e continuei andando, mesmo sem saber para onde, porque só continuar andando já era uma forma de resistência. Encontrei um banco perto do terminal de ônibus e me sentei ali. Não era uma cama, não era uma casa, mas para mim já era um ponto de recomeço. Olhei para o céu
E mesmo sem ter muita fé naquela época, fiz uma promessa em voz baixa: eu ainda vou sair dessa. E aquela foi a primeira frase firme que eu disse em muito tempo. Na manhã seguinte, meu corpo parecia ter envelhecido 10 anos. O cimento onde eu dormi roubou todo o calor que eu ainda tinha, e meu estômago doía tanto que eu mal conseguia ficar em pé. As pessoas passavam por mim apressadas. Algumas me olhavam com pena, outras com nojo, mas a maioria simplesmente não me via. Eu já fazia parte das pessoas que a sociedade aprende a ignorar. Fui até um banheiro público perto do terminal e encarei meu reflexo num espelho quebrado. Olhos fundos, barba por fazer, roupas amassadas. Eu quase não reconhecia aquele homem. A vergonha queimava por dentro, mas a fome falava mais alto. E foi nesse estado, quase desumano, que eu entendi a segunda dica. Comece pequeno, comece sujo, comece com medo, mas comece. Eu podia me esconder, podia me encolher, podia esperar uma ajuda que nunca chegaria, mas isso só me levaria mais fundo. Então decidi fazer a única coisa que ainda podia fazer: me mexer. Fui até uma padaria e pedi para varrer o chão em troca de um pão. O dono me olhou desconfiado por alguns segundos, e então jogou uma vassoura na minha mão. Se trabalhar direito, eu te dou algo para comer. Eu varri como se minha vida dependesse daquilo, porque dependia. Comi aquele pão seco como se fosse um banquete. Cada mordida era uma pequena vitória. E pela primeira vez desde que fui expulso, eu senti algo além da dor. Eu senti dignidade. Depois disso, comecei a procurar qualquer bico. Lava-jato, feira, pequenas obras, carregar compras. Não era dinheiro de verdade, mas era sobrevivência. Ainda dormia em bancos e marquises. O mundo ainda era cruel comigo. Mas naquele momento, agora eu já não era mais apenas uma vítima. Eu tinha dado meu primeiro passo. Com o tempo, percebi que a fome já não era o maior problema. O frio, a sujeira, o cansaço, nada doía tanto quanto o jeito que as pessoas me olhavam, ou melhor, como não me olhavam. Eu não era mais Rafael, eu era mais um ali na calçada, um corpo encostado na parede, uma sombra pedindo espaço. Um dia, uma mulher atravessou a rua só porque eu estava parado ali. Em outro, um homem tapou o nariz quando eu passei, e um grupo de adolescentes riram de mim. Me chamaram de vagabundo, de fracassado. E sabe o que foi o pior? Por um momento, eu acreditei neles. Naquele ponto, a voz que mais me machucava já não vinha da rua, vinha de dentro de mim. Eles têm razão. Olha o que você virou. Ninguém nunca mais vai te respeitar. Eu andava cabisbaixo, com vergonha até da própria sombra. Até que uma noite, sentado em frente a uma vitrine espelhada, algo diferente aconteceu. Eu parei e me encarei. Pela primeira vez, eu não vi um mendigo. Eu vi um homem, quebrado sim, mas ainda vivo. E foi ali que eu entendi a terceira dica. A opinião que mais importa é a sua. O mundo já me rejeitou. Minha família me jogou fora. A sociedade me rotulou. Mas naquele instante, eu percebi algo poderoso. Eu ainda não me rejeitei por completo. E enquanto existisse uma parte, por menor que fosse, que ainda acreditasse em mim, ainda haveria chance. Olhei para o meu reflexo e sussurrei: você não é isso. Você está passando por isso. Essa frase virou meu escudo. Quando alguém me ignorava, eu repetia em silêncio: eles não me definem. Quando alguém me humilhava, eu pensava: isso é uma fase, não é o meu fim. Aos poucos, voltei a levantar a cabeça. Ainda doía, mas já não me quebrava tanto. E foi aí que eu entendi. Eu não podia apenas sobreviver. Eu precisava construir um futuro. Foi em um fim de tarde, com o céu pesado e acinzentado, que tudo começou a mudar.
Eu caminhava sem rumo por uma rua cheia de pequenas oficinas. O cheiro de graxa, poeira e asfalto quente tomava o ar. Me sentei encostado na parede de uma oficina mecânica, apenas esperando o tempo passar. Para mim, os dias já não tinham sentido. Então ouvi uma voz, mas não era uma voz cruel, nem apressada, nem cheia de nojo. Rapaz, você tá bem? Levantei o rosto e vi um senhor de mãos sujas de graxa, cabelos grisalhos e olhos cansados, mas gentis. Ele vestia um macacão azul e segurava uma garrafinha de água. Mais ou menos, respondi quase em um sussurro. Ele me estendeu a garrafa. Bebe, esse calor mata até pensamento. Aquela água gelada parecia mais do que uma bebida, parecia humanidade. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Meu nome é Rafael. Ele me olhou por um segundo e disse: Eu venho te observando. A vida apertou pra você, mas dá pra ver que você ainda não desistiu de tudo. Ninguém me via há dias, mas aquele homem me enxergou. Eu não tenho muito pra te oferecer, mas, se quiser, pode me ajudar a limpar essa oficina em troca de um prato de comida. Não é muito, mas é um começo. Naquela hora, aquilo não era só uma oferta, era uma porta se abrindo. E foi ali que eu aprendi a quarta dica. Mude a mente e o mundo começa a mudar ao seu redor. Eu achava que o mundo era feito só de portas fechadas, mas bastou eu levantar a cabeça, mudar o jeito de andar, acreditar um pouco mais em mim, e uma porta se abriu. Eu aceitei. Limpei o chão, lavei paredes, organizei ferramentas, trabalhei como se aquele lugar fosse meu. O senhor me observava em silêncio, com um leve sorriso no rosto. Naquele dia, ele me deu um prato de comida quente de verdade. E enquanto eu comia, ele disse algo que nunca mais esqueci. Sabe qual é a diferença entre quem vence e quem afunda? Não é a sorte, é a decisão diária de não desistir. Naquela noite, dormi em um cantinho da oficina, em um colchão velho. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu me senti seguro. E mais importante, me senti útil de novo. Os dias começaram a se repetir, mas de um jeito diferente. Eu acordava cedo, limpava a oficina, organizava ferramentas e, aos poucos, o senhor começou a me ensinar o básico sobre mecânica. Ninguém nasce sabendo, Rafael, mas todo mundo pode aprender se tiver humildade. Eu não tinha estudo, não tinha dinheiro, mas tinha algo que eu não deixaria ninguém tirar de mim novamente: vontade de viver. Um dia, ele me entregou uma chave e disse: Agora, esse lugar também é um pouco seu, mas não pela força do braço, e sim pela força do caráter. Naquela noite, sentado ali, olhando minhas mãos sujas de graxa, eu entendi o que faltava para minha transformação ser completa. Eu precisava parar de apenas sobreviver e começar a viver com propósito. E foi assim que nasceu a quinta e maior de todas as dicas. Seja a pessoa que você precisou quando estava no fundo do poço. Eu sabia exatamente como era ser rejeitado, ser ignorado, ser humilhado. Não foi fácil. Só quem passa por isso entende e sabe o quanto dói. Mas por mais difícil que seja, não desista. Então, tomei uma decisão. Se um dia eu saísse dessa situação, eu faria pelos outros o que ninguém fez por mim. Passei a guardar moedas para comprar pães a quem morava na rua. Dividia a minha marmita. Fazia pequenos curativos. Ouvia histórias. Dava palavras de esperança. Eu me tornei o apoio que eu mesmo implorei em silêncio um dia. E curiosamente, foi quando eu comecei a ajudar que a vida começou a me devolver em dobro. O dono da oficina me registrou, me ajudou a tirar documentos. Fiz um curso básico de mecânica em uma igreja. Aprendi, cresci, evoluí. Anos passaram. Hoje eu tenho 32 anos. Tenho um emprego fixo. Tenho uma kitnet simples, mas limpa e em ordem. Tenho comida na geladeira. Tenho respeito por mim mesmo. Mas, acima de tudo, eu tenho uma missão. Nos fins de semana, eu ajudo pessoas em situação de rua. Converso, escuto, levo comida, roupas, esperança.
porque eu sei exatamente como é ser tratado como lixo. E eu escolhi ser luz, na vida de quem vive na escuridão. Nunca mais voltei para a casa dos meus pais, mas também não carrego ódio. A verdade é que aquele abandono doeu, mas também me construiu. E se você que está me ouvindo agora se sente sem valor, sem casa, sem amor, sem rumo, eu quero que você entenda uma coisa. Você não é o que fizeram com você. Você é o que você decide fazer a partir de agora. Porque se um homem sentado em um ponto de ônibus, Sem casa, sem apoio e sem esperança, conseguiu se reerguer, você também consegue. Lembre-se sempre das minhas 5 dicas para a superação. E quando você vencer, quando você se reerguer, não esqueça de estender a mão para quem ainda está caído, porque é aí que a verdadeira superação acontece. Às vezes, a vida nos tira tudo, apenas para nos mostrar quem realmente somos capazes de ser. A jornada do Rafael é a prova de que a dor pode se transformar em força, e a rejeição em propósito. Se você também está tentando recomeçar, não desista. Mas eu quero que você saiba uma coisa: você não está sozinho. Se essa história tocou o seu coração, escreva aqui nos comentários: eu não vou desistir. E que a partir de hoje, você também escolha recomeçar. E não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Aqui no Histórias e Inspiração, a gente acredita. Os maiores gestos ainda são os mais simples. Até a próxima!